Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A escola te ensinou sobre o arcadismo, sobre o romantismo, sobre o modernismo, mas provavelmente ela te esqueceu de contar as fofocas literárias. Sim, os bastidores da nossa literatura brasileira são dignos de novela. É como eu sempre digo, não é Academia Brasileira das Letras, mas sim Academia Brasileira das Tretas. Então hoje eu vou te contar o que a escola deixou de lado, aquelas histórias curiosas e polêmicas que também moldaram a nossa literatura brasileira, mas quase ninguém fala sobre isso. Então já pega seu chá, seu café e sua água e vamos para mais um vídeo do canal. Hoje é um vídeo de bate-papo mesmo, fofoca, para você pegar seu café, a gente ficar aqui trocando ideias, porque, gente, eu tenho tanta coisa para contar, tanto babado. E eu acho isso interessante, porque a história brasileira tem muito envolvimento com aquilo que é mais humano. Suas contradições, as suas polêmicas, os seus romances, as suas histórias de aventura. Então todo mundo passa por isso e os nossos escritores não ficaram de fora. E eu acho nesse ponto, estudar a literatura brasileira como modo fofoca nos aproxima mais e cada vez mais dos artistas que escreveram a nossa literatura, sabe? A gente olha pra eles e pensa, eles também são humanos. Cada um ali vive os seus dramas, seus sonhos, num país também cheio de contradições. Por isso que eu já quero começar a nossa fofoca de hoje. Ali no início realmente da nossa literatura, com Pero Vaz de Caminha. É o famoso textão que marca nosso início da literatura. O que quase ninguém conta ou não lembra é que no final da carta, ele pediu um favor muito pessoal ao rei. Algo do tipo: Majestade, deixa eu só te falar um negocinho. Aproveitando aqui que eu já tô escrevendo mesmo, tem como você fazer um favorzinho pra mim? Liberar o meu genro da cadeia? Ele foi preso por roubar a igreja e agredir um padre, mas tá tudo bem. Tem como você salvar essa pra nós? E claro que o rei recusou. Mas o irônico disso tudo é que depois da morte do Caminha, ele acabou atendendo seu pedido. Ou seja, a literatura brasileira já começou com aquele jeitinho brasileiro de ser. Outro nome que é importante para nossa fofoca literária é Gregório de Matos, que é considerado o nosso primeiro poeta satírico irônico do Brasil. Ele que não poupava ninguém nem as críticas. Mas tem um detalhe nisso tudo que talvez a gente não fale na hora que a gente tá falando sobre a aula de literatura, que talvez ele não tenha nem existido. Isso tudo porque as datas são muito confusas. E os textos que nós conhecemos foram transmitidos oralmente. Aí nesse transmitido eles foram copiados, adaptados, misturados, acrescentando algumas outras ideias. Fora que a data de nascimento, gente, não bate. Foram, 10 anos de diferença de uma data para outra, o que é muito estranho. Nessa confusão toda, ninguém realmente sabe o que ele escreveu. Então, no fundo, talvez o nosso primeiro poeta brasileiro seja uma espécie de lenda. Você acredita que falam disso também do Camões? Disseram que talvez o Camões nunca existiu e que os textos são textos de artistas diferentes que juntaram e criaram-se aí o Camões. Será? Gente, eu acho muito difícil isso ter acontecido. Mas é cada fanfic que todo mundo inventa, aí fica nessa, disse, me disse, ninguém sabe o que disse de verdade. Agora, a próxima fofoca literária está por aqui, ó. Vamos falar agora de Machado de Assis. Sim, senhores, este Machado de Assis, ele inventou uma palavra. Ou a atitude dele acabou inventando uma palavra tão conhecida por nós. No século XIX, alguns escritores, artistas da época se reuniam para discutir um pouco mais de literatura. E como um bom anfitrião, Machado de Assis gostava de receber esse pessoal nas suas panelas lindas e brilhantes. Algumas pessoas ficaram de fora disso e acabaram chamando esse grupo literário de a panelinha do Machado de Assis. É uma forma irônica para se referir a um grupo fechado, principalmente esse grupo literário fechado. E hoje é engraçado porque a gente fala, lá o grupinho de panelinha. E essa panelinha aqui, que começou na literatura com um grupo de escritores, agora a gente usa o termo para se referir a qualquer grupo exclusivo e fechado. Você vê, menina, a literatura molda até o nosso vocabulário. E para continuar as fofocas literárias, vou deixar o nosso Machado de Assis, que começou na era romântica e depois se tornou realista, mas que tem ali seus primeiros traços na era romântica. E por falar do romantismo brasileiro, a gente não pode deixar de fora um nome muito importante, que é Gonçalves Dias, mas principalmente o seu final trágico. Gonçalves Dias, para quem não conhece, é aquele escritor famoso da Canção de Exílios. Minha terra tem palmeira onde canta sabiá. Enfim,
é ele. Mas a fofoca acontece mesmo quando a gente vai falar sobre a sua morte. Você acredita que ele foi o único que não sobreviveu a um naufrágio do navio que o trazia de volta ao Brasil? Todos sobreviveram, menos Gonçalves Dias. É triste até, porque chega a ser irônico, né? O poeta que cantava sobre a saudade da sua terra nunca conseguiu voltar para ela. Pesado. É poético, é trágico, profundamente simbólico. Vamos continuar no romantismo e falar também sobre Álvares de Azevedo. Você sabia que o Brasil também tem sua peculiaridade nas histórias de terror? O jovem poeta gótico misturava temas sombrios com romantismo, cemitérios, mais fantasmas e também suas paixões impossíveis. E o engraçado é perceber que muitas pessoas ainda continuam com essa tradição hoje em dia. É que mistura esse folclore, essa crítica social de certa maneira, principalmente o medo psicológico que começou ali com Álvares de Azevedo. Mas o nosso terror é diferente, ele é mais real do que sobrenatural. O medo aqui também mora nas injustiças, tanto nas ruas e na história. Então é importante, assim, o Álvares de Azevedo fazer parte dessa história de terror, mas ao mesmo tempo com uma pitadinha de crítica social. Agora, para fechar com chave de ouro, a gente vem pra cá pelo modernismo e fala sobre a semana mais polêmica e cheia de fofocas e reviravoltas da história da literatura. Estou falando da semana de 22, Semana da Arte Moderna. Você acredita, Machado de Assis? Pois é. Essa fofoca chega a ser saborosa, literalmente saborosa. Em 1922, durante a Semana de Arte Moderna, o público só não vaiou os artistas, mas também jogou cascas de laranja nos artistas que estavam no palco. O poeta Ronald de Carvalho foi interrompido aos gritos, aos berros, aos xingamentos, enquanto Mário de Andrade e Oswald de Andrade eram taxados de malucos. Hoje a gente celebra essa confusão toda como um marco da literatura brasileira de fato. Mas na época foi um verdadeiro caos. Aí a gente percebe que a arte sempre começa com um escândalo antes de virar história. No vídeo passado eu falei um pouco mais sobre a linha do tempo das escolas literárias. Mas o que a gente precisa deixar claro é que a literatura brasileira é muito mais do que essa linha reta. Ela é feita de contradições, de paixões, pessoas que ousaram pensar diferente e que muitas vezes pagaram preço por isso. E agora, ao abrir o livro, você entende que por trás de cada verso, de cada autor, há também um ser humano. Assim como você, como eu. A gente é feito de contradições e um pouquinho de fofoca. Que apesar dos pesares, cada um conseguiu deixar a sua marca que chega até hoje na gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser o parte 2, comenta aqui pra eu ter noção e a gente continuar esse papo de fofoca pra outro vídeo. Porque, gente, o que tem de fofoca na literatura brasileira não é brincadeira. E se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, né? O que tem que ser feito, Machado de Assis? Deixar seu like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo!